E aí, tudo bem por aqui? Profaju chegando, sejam todos bem-vindos. Semana começando e mais um episódio do nosso podcast Falar Português Brasileiro para você aprender um pouquinho mais de português. O podcast que te acompanha enquanto você caminha, lava a louça, dirige, passeia com o cachorro, organiza a casa ou simplesmente tira alguns minutos do dia para estudar português. Vamos continuar falando sobre os verbos? Contudo, diferente dos episódios anteriores, vou contar uma história. Será uma história diferente. Uma história sobre o encontro entre os eus. O eu do futuro com o eu de agora, na verdade, não será bem eu. É um outro eu. O eu do futuro. Lembram da Maria? A Maria já passou por aqui em uma das nossas narrativas. No Brasil, somos todas Marias. Vamos lá? Eu quero que você imagine o futuro. Não aquele futuro dos filmes norte-americanos, cheios de carros voadores e cidades metálicas, saindo fumaça por todas as esquinas com bueiros. Na verdade, eu quero que você imagine o futuro da água que você beberá, do ar que você respirará, das árvores que ainda existirão, do calor que você sentirá na pele, porque talvez o futuro não chegará fazendo ruído. Talvez ele chegará silenciosamente. Em um verão mais quente, em uma chuva mais forte, em um rio que desaparecerá, em um alimento que ficará caro demais. E talvez alguém precise voltar no tempo para nos alertar sobre isso. O nome dela, como já falei, é Maria. Ano de 2089. A temperatura média do planeta terá aumentado drasticamente. Muitas cidades costeiras sofrerão inundações permanentes. Diversas espécies animais desaparecerão. A água potável será considerada um recurso estratégico mundial. As pessoas viverão em adaptação constante. Em muitas regiões, o sol se tornará perigoso durante grande parte do dia. As escolas funcionarão apenas durante horários específicos. Os hospitais receberão milhares de pacientes afetados pelo calor extremo. Máscaras de filtragem atmosférica serão comuns em algumas cidades. E naquele futuro, Maria trabalhará em um centro de monitoramento climático internacional. Ela terá 42 anos, olhos cansados, poucas horas de sono e uma sensação permanente de culpa, porque sua geração saberá exatamente quando tudo começou a piorar. Naquela madrugada, os alarmes tocarão novamente no centro climático. Uma nova onda de calor atingirá parte da América do Sul. Milhares de pessoas precisarão abandonar determinadas regiões. As reservas de água diminuirão perigosamente. O governo anunciará restrições severas de consumo. Maria caminhará pelos corredores escuros do laboratório, enquanto observará dados projetados nas paredes. Então, ela verá algo impossível. O projeto experimental de deslocamento temporal finalmente funcionará. Durante anos, cientistas tentarão enviar informações para o passado. Mas naquela noite, pela primeira vez, alguém poderá atravessar. Maria tomará uma decisão impulsiva. Ela voltará. Voltará para o passado. Voltará para uma época em que ainda existirão possibilidades. O laboratório estremecerá, as luzes piscarão, o ar permanecerá mais pesado e, segundos depois, Maria abrirá os olhos em outro tempo. Ano de 2026. Chuva forte em São Paulo. Ela cairá no chão frio de uma sala desconhecida,
enquanto respirará com dificuldade. A doutora Helena, pesquisadora ambiental, entrará correndo na sala e perguntará quem é ela. Maria demorará alguns segundos para responder. Então dirá lentamente que o seu nome é Maria e que veio do futuro. Helena acreditará que aquilo será algum tipo de delírio. Mas Maria começará a descrever acontecimentos que ainda não terão acontecido. Ela falará sobre secas históricas, sobre incêndios florestais gigantescos, sobre cidades que enfrentarão crises hídricas severas, sobre temperaturas que ultrapassarão limites considerados seguros para a vida humana. Helena ficará em silêncio e perguntará sobre o que acontecerá com o planeta. Maria olhará para a chuva escorrendo pela janela e dirá que o planeta sobreviverá, mas que a questão será como os seres humanos sobreviverão nele. E aqui nós já temos algo muito importante para você que está aprendendo português. Observe os verbos utilizados na narrativa da Maria. Sobreviverá, acontecerá, enfrentarão, ultrapassarão. Todos esses verbos estão no futuro do presente do indicativo. Esse tempo verbal será utilizado para falar de ações futuras, previsões, consequências, planos, possibilidades. Mas perceba uma coisa importante. Neste episódio, o futuro não aparecerá apenas como gramática. Ele aparecerá como aviso. Nos dias seguintes, Maria começará a participar de reuniões científicas. Muitos pesquisadores duvidarão dela. Alguns rirão discretamente, outros sentirão medo. Um político perguntará se realmente acontecerá. Maria responderá imediatamente que sim, que as temperaturas aumentarão, que os oceanos subirão, que muitas florestas desaparecerão parcialmente, que os períodos de seca durarão mais tempo, que as enchentes destruirão bairros inteiros. Ela fará uma pausa e dirá que milhões de pessoas migrarão por causa do clima. Agora, observe quantos exemplos do futuro do indicativo aparecem naturalmente. As temperaturas aumentarão, os oceanos subirão, as florestas desaparecerão, as enchentes destruirão bairros. O futuro verbal ajudará Maria a construir imagens muito concretas do amanhã. E é exatamente isso que fazemos em português quando usamos esse tempo verbal. Nós projetamos consequências. Spoiler sobre a Maria, que perceberá rapidamente que números não serão suficientes para sensibilizar as pessoas. Então, ela começará a falar do cotidiano, porque o futuro começará dentro das pequenas rotinas. Em uma palestra para estudantes, ela dirá que primeiro os verões ficarão mais longos, as noites serão mais quentes, as pessoas dormirão pior, os hospitais receberão mais pacientes com problemas respiratórios, as famílias comprarão mais ventiladores, o consumo de energia elétrica aumentará rapidamente. Uma estudante perguntará sobre a água. Maria suspirará lentamente e dirá que muitas cidades enfrentarão racionamentos constantes. As famílias armazenarão água em recipientes improvisados. As pessoas reutilizarão água da chuva para limpar casas e lavar roupas. Em alguns lugares, a água custará mais do que combustível. Gente, imagine essa realidade. A água custará mais do que combustível?
Nossa! O futuro do indicativo aqui não servirá apenas para indicar tempo. Ele servirá também para produzir impacto emocional. Imagine, a água é mais cara que o combustível. Maria começará então a caminhar por parques, escolas e bairros da cidade. Em uma praça cheia de lixo espalhado no chão, ela dirá para as pessoas ali que no futuro as cidades gastarão milhões tentando limpar aquilo que poderia ser evitado hoje. Um rapaz perguntará sobre quais pequenas atitudes realmente mudarão alguma coisa. Maria responderá que pequenas ações construirão grandes consequências. Ela apontará para uma garrafa plástica abandonada perto de uma árvore e dirá que uma pessoa reciclará, outra reduzirá o consumo de plástico, uma família separará corretamente o lixo, um restaurante diminuirá desperdícios, uma escola criará projetos ambientais, uma comunidade plantará árvores. Ela olhará diretamente para o rapaz para dizer que todas essas pequenas decisões transformarão o futuro lentamente. Agora, observe mais exemplos. Reciclará, reduzirá, separará, diminuirá, criará, plantará, transformarão. Perceba como o futuro do indicativo se aproxima das ações concretas da vida real. Porque aprender português também significará aprender a falar sobre responsabilidade e responsabilidade climática. Em outra reunião, Maria explicará algo ainda mais doloroso. Maria dirá que no futuro as pessoas valorizarão coisas simples que hoje parecem comuns. Helena perguntará como que serão essas coisas. Maria responderá baixinho que as coisas serão dias frescos, chuvas em épocas normais, frutas acessíveis, rios limpos, sons de pássaros, sombras das árvores. Ela fechará os olhos por alguns segundos e dirá que algumas crianças crescerão sem conhecer determinadas paisagens naturais. Também que haverá menos sons no futuro. Maria repetirá essa frase diversas vezes ao longo das semanas, porque muitos animais desaparecerão de determinadas regiões. Os ciclos da natureza mudarão. As cidades ficarão mais silenciosas em alguns aspectos e mais caóticas em outros. Em determinado momento, Helena fará uma pergunta muito pessoal para Maria sobre se ela perdeu alguém. Maria ficará em silêncio e depois responderá que seu irmão morrerá durante uma onda extrema de calor em 2073. Helena baixará os olhos. Maria continuará dizendo que a sua mãe desenvolverá problemas respiratórios por causa da fumaça de incêndios florestais e respirará profundamente. Logo após, dirá que voltará ao passado porque ainda existirá tempo para tentar mudar alguma coisa. Observe os verbos: morrerá, desenvolverá, voltará, existirá. O futuro do indicativo também transmitirá emoção, esperança e dor. Com o passar do tempo, Maria começará a aparecer em rádios, podcasts, escolas e programas de televisão. Muitas pessoas acreditarão nela, outras dirão que tudo será exagero, mas mudanças começarão lentamente. Algumas famílias reduzirão desperdícios. Crianças aprenderão educação ambiental nas escolas. Moradores utilizarão bicicletas com mais frequência. Empresas investirão em soluções sustentáveis.
pesquisadores desenvolverão novas tecnologias ambientais. Maria perceberá algo importante. O futuro não será completamente fixo, porque o futuro dependerá das escolhas feitas no presente. Talvez seja esta a grande mensagem deste episódio. Quando usamos o futuro do indicativo, falamos sobre algo que ainda não aconteceu, mas também falamos sobre algo que poderá ser transformado. Veja, o planeta sofrerá e o planeta poderá se recuperar. As cidades enfrentarão problemas e as pessoas encontrarão soluções. O futuro também abrirá possibilidades. Então eu quero deixar uma reflexão para você que está ouvindo este episódio agora. Quais ações você mudará a partir de hoje? Talvez você reduzirá o consumo de plástico, talvez economizará água, talvez desligará luzes desnecessárias, talvez reutilizará embalagens, talvez incentivará outras pessoas a cuidar do meio ambiente. Talvez plantará uma árvore, talvez ensinará crianças a respeitar a natureza. Perceba uma coisa importante: todo futuro começará no presente. Na última noite, antes de retornar para 2089, Maria subirá até o topo de um prédio para observar a cidade. Os carros circularão normalmente, as luzes permanecerão acesas, as pessoas continuarão vivendo suas rotinas sem imaginar completamente o que virá pela frente. Helena ficará ao lado dela e perguntará se ela acha que conseguiremos mudar alguma coisa. Maria olhará para o horizonte iluminado e responderá baixinho que algumas pessoas ouvirão, outras ignorarão. Mas toda mudança começará quando alguém decidir agir antes da destruição completa. O vento soprará lentamente. Helena volta a perguntar sobre o que acontecerá com ela quando voltar para o futuro. Maria sorrirá pela primeira vez de maneira tranquila e dirá que talvez encontrará um futuro muito diferente daquele que deixara. E talvez essa pergunta permaneça conosco depois do fim deste episódio. Que futuro construiremos? Um futuro em que os rios continuarão vivos? Um futuro em que as crianças ainda ouvirão pássaros pela manhã? Um futuro em que as florestas permanecerão de pé? Ou um futuro em que tudo isso existirá apenas como memória? E antes de terminarmos, vamos revisar alguns verbos utilizados hoje no futuro do indicativo. Haverá, sobreviverão, aumentarão, subirão, precisarão, mudarão, economizarão, reduzirão, plantarão, ensinarão, transformarão, construiremos, preservaremos. Todos esses verbos falam sobre amanhã, mas todas essas ações começarão hoje. E eu espero que você tenha gostado deste episódio, que ele tenha feito sentido para você e que a gente possa refletir sobre as nossas ações do presente para mudar o futuro. Avalie este conteúdo na sua rede de reprodução preferida. É muito importante para nós. Também compartilhe este episódio com outras pessoas que estão aprendendo português e desejam refletir sobre o futuro do planeta através da língua portuguesa, da cultura e da consciência ambiental. Português também será ferramenta de transformação. E eu sou a Ju, este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Acesse a nossa página falarportuguesbrasileiro.com
e venha fazer parte do nosso ecossistema. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.